Boa noite a todos. Declaro aberta a 80ª sessão ordinária da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereadores Pastor Kennedy. Presente. Rodrigues. Presente. Kiyoshi Hirakawa, presente. Dizão. Presente. Túlio Camargo. Professor Giovanni. Presente. Rafael da Ípica. Presente. Biula. Presente. Abner Segura. Bruno Tan. Presente. André do Bar. Presente. Paulo Morron. Presente. Zé da Vaca. Presente. A seguir, passaremos à discussão da ata. Ata da 79ª sessão ordinária. Em discussão. Não havendo ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. A ata da 49ª sessão extraordinária. Em discussão. Os que são favoráveis permaneçam. Não havendo ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Aprovadas as atas da 79ª sessão ordinária e da 49ª sessão extraordinária. Peço ao senhor secretário que dê prosseguimento ao expediente com o recebimento das matérias. Recebimento, projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1/2019. Assunto: altera o artigo 218 da Lei Orgânica Municipal, dispõe denominação de vias e logradouros públicos. Autoria: 1/3 dos vereadores. Recebimento, projeto de lei número 5/2019-L. Autor: vereador Pastor Kennedy Marques. Assunto: denomina via pública que especifica Rua Silvino Vieira, a rua que se inicia na Rua Jacó Correia Pinto e vai até a Rua Hermes Dório Natali, no loteamento Jardim Cruzeiro B. Recebimento, projeto de lei número 6/2019-L. Autor: vereador Pastor Kennedy Marques. Assunto: denomina via pública que especifica Rua Ana Martins da Silva, a rua que se inicia no prolongamento da Rua Vitorino Viliotti e vai até a Rua Hermes Dório Natali, no loteamento Jardim Cruzeiro B. Recebimento, decreto legislativo, projeto de decreto legislativo número 2/2019. Assunto: concede medalha condecorativa ao conselheiro Francisco de Paula Mairinque a William Abrão Saad. Autor: vereador Abner Segura. Recebimento, projeto de decreto legislativo número 3/2019. Assunto: concede título de cidadão mairinquense a Francisco Carlos Ribeiro. Autoria: vereador Abner Segura. Recebimento, projeto de resolução número 3/2019. Assunto: dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial. Autor: a mesa. De ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Queria que fosse mencionado a minha presença. Peço que coloque o nome de todos os vereadores, ou o nome do vereador Abner Segura na ata. Falei todos os vereadores, mas falei do vereador Abner. Peço ao senhor secretário que dê continuidade com a leitura dos requerimentos. Requerimento número 142/2019. Em 21 de fevereiro deste ano, protocolei um ofício na Prefeitura Municipal de Mairinque, dirigido ao excelentíssimo prefeito, senhor Ovidio Alexandre Yazini, e anexado a este várias solicitações de expedição de certidões, que até aquela ocasião ainda não haviam sido atendidas pela Secretaria de Planejamento, Obras e Serviços Públicos. Trata-se de certidões na qual conste se há ou não denominação oficial de vias e próprios públicos, bem como fornecimento de croquis de sua exata localização, até o momento não respondido. Tal ofício se faz necessário pela razão de que inúmeras solicitações protocoladas nesta Secretaria Municipal não terem sido atendidas em tempo hábil, com solicitações que datam em mais de um ano. Essas certidões destinam-se a subsidiar estudos que estou realizando, que posteriormente poderão integrar projetos de lei que proporei nesta Casa Legislativa. Por essa razão, requeiro nos termos regimentais seja oficiado
ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Planejamento de Obras e Serviços Públicos, nos informa o que segue. 1. Por qual razão as referidas solicitações ainda não foram atendidas? 2. Constata-se que solicitações de certidões protocoladas posteriormente por outros gabinetes já foram atendidas, por isso questiono. Qual o critério utilizado por esta Secretaria para a expedição de certidões? 3. Considerando que a legislação municipal vigente estabelece que projetos de lei que visam denominar próprios públicos devem conter anexo à certidão e ao croquis de localização, sendo a expedição destes de responsabilidade da Prefeitura. Qual o prazo para o fornecimento desses documentos? 4. Com relação às solicitações já protocoladas por este vereador, quando serão expedidas as devidas certidões? Vereador Túlio Camargo. Em discussão, o requerimento 142/2019. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Rejeitado o requerimento 142/2019. Requerimento número 143/2019. A Prefeitura de Mairinque anunciou em 2016 obras de reforma e adequação do imóvel antiga Escola Municipal Emília Miranda Borges Pereira, localizado na Avenida Horácio Malerani, Vila Granada, para abrigar as futuras instalações de uma creche. Conforme o contrato 037 de 2016, as obras foram iniciadas no segundo semestre de 2016, com a expedição da ordem de início de serviços para o dia 14 de outubro de 2016. Sabe-se que a empresa contratada, JTP Transportes, Serviços, Gerenciamento e Recursos Humanos Limitada, desistiu do contrato, logo após a Prefeitura expedir ordem de suspensão de serviços em 4 de novembro de 2016, sendo necessária a realização de novo processo licitatório. Ocorre que o local encontra-se abandonado, bastante deteriorado pelas ações das chuvas, tem sido alvo de vândalos e é utilizado por usuários de entorpecentes. A população desta região, que há anos espera pela instalação desta nova creche, pede soluções urgentes. Por esta razão, é que nos termos regimentais, requeiro ao chefe do Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Planejamento de Obras e Serviços, para que nos informe o que segue. 1. A Prefeitura tomou as providências necessárias para a realização de novo processo de licitação? Se sim, em que fase se encontra o referido processo? 2. Já se sabe qual a empresa vencedora desta licitação? 3. Qual será o valor empenhado para a realização desta obra? 4. Qual a previsão para que sejam reiniciadas as obras e previsão para a conclusão dos serviços? Vereador Túlio Camargo. Em discussão, requerimento Questão 140... de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Gostaria que todos os requerimentos fossem voto nominal. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. A respeito do voto ser nominal ou não, cabe votação também ou não? O pedido dele? Eu acho que o pedido que ele fez cabe votação, né? Para ver se todos aprovam ou não o pedido do novo vereador. Não, ele pediu para ser, ele pediu anotação. Um bolo, né? Ele pode pedir, né? Pode Então, mas porém a gente pode pedir, a gente pode entrar no bom senso que os vereadores, a respeito ao questionamento dele ou não? Ou a gente é obrigado a... Coloca em discussão a votação nominal. Tipo, ele quer a votação nominal e eu não aceito a votação nominal. Como que fica? ele, uma vez que ele pediu, teria que consignar. Microfone. Maravilha. Em discussão, requerimento 143/2019. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Questão de ordem, senhor. Oh, desculpa. Cadê o... Vou precisar da... Vamos pela lista de chamada? Senhor presidente, peço 5 minutos para que a mesa consiga se organizar com Conseguir as relação às folhas. votações. Ok. A sessão está suspensa por 5 minutos. Não,
Não entendi, Claudio. Eles vão bater. Hoje vai bater. Hoje vai bater. Se fosse 4, não dá pra... Só no Giovanni não ia rejeitar, né? Tem um Giovanni que vai Mas vai bater. Por que ele pediu a suspensão? É porque não tem folha de votação. Não tem folha de votação. A gente não está preparado para isso. No nominal. É por isso que eu pedi para fazer a votação online. Que era está lá. Mas se ele pediu, não tem problema. Ele vota nominal. É. Mas já está Não aparecer. Não tem problema nenhum. Para a luta, para a briga. Eu estou no segundo, tem que ir mesmo. Precisa fazer chamada, não é? Está desligado. Precisa fazer. Peço ao secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Vereadores Pastor Kennedy Marques. Presente. Rodrigues. Presente. Kiyoshi Hirakawa, presente. Dizão. Presente. Túlio Camargo. Presente. Professor Giovanni. Presente. Rafael da Ípica. Presente. Biula. Presente. Abner Segura. Presente. Bruno Tan. Presente. André do Bar. Presente. Paulo Marrom. Presente. Zé da Vaca. Presente.
Em votação, requerimento de número 173/2019. Está errado. Questão 143. 143, falei qual? 173. Desculpe. Em votação, requerimento 143/2019. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores. Vereadores Rodrigues. Rejeito. Kyo Shirakawa. Rejeito. Dizão. Rejeito. Túlio Camargo. Aprovo. Professor Giovanni. Aprovo. Rafael da Ípica. Aprovo. Biula. Rejeito. Abner Segura. Bruno Tan. Rejeito. André do Bar. Rejeito. Paulo Marrom. Rejeito. Zé da Vaca. Rejeito. Rejeitado o requerimento 143/2019 por 8 votos a 4. Requerimento número 144/2019. Este vereador foi procurado por vários moradores abaixo assinados em anexo da Vila Sorocabana, precisamente da rua Lélio Lippe, onde reclamam da falta da execução de vários serviços. Em visita ao local, constatei a existência de várias árvores que necessitam de realização de podas, pois têm ocorrido quedas de galhos sobre os telhados das casas. Também há árvores que precisam ser urgentemente vistoriadas, uma vez que suas raízes têm causado rachaduras nos muros e paredes das casas, com a possibilidade de causar um sério acidente e ferir os moradores. Verifiquei que também são prementes os serviços de limpeza e capinação do Centro de Lazer Quirino Pinto da Cruz, dos canteiros e calçadas, operação tapa-buracos e a manutenção das caixas coletoras de água, bocas de lobo. Moradores relatam ainda que, após as obras da duplicação da rodovia Raposo Tavares, o fluxo de veículos aumentou nesta via. Por isso, em busca de maior segurança, pedem que a rua Lélio Lippe seja tornada mão única, proibindo o acesso a esta via aos veículos que saem da alça de acesso da rodovia Raposo Tavares, permitindo apenas o acesso ao bairro pela rua Francisco Merguizo. Considerando o exposto, e que nos termos regimentais requer ao chefe do Executivo Municipal, através da Secretaria do Planejamento, Obras e Serviços Públicos, Departamento Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, Divisão Municipal de Trânsito, para que nos informe o que segue. 1. Qual o prazo justo para que as árvores localizadas nesta via sejam vistoriadas e recebam os necessários serviços? 3. Já está programada a realização do serviço de limpeza e capinação do centro de lazer, dos canteiros e calçadas, operação tapa-buracos e a manutenção das caixas coletoras de água, bocas de lobo? Se sim, para quando? Se negativo, solicita a programação com a máxima urgência. 4. Existe a possibilidade de se tornar a rua Lélio Lippe mão única? Se sim, qual o prazo para que as necessárias providências sejam tomadas? Se negativo, justificar. Vereador Túlio Camargo. Em discussão, requerimento 144/2019. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Túlio Camargo, por 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, este requerimento que vem acompanhado de mais de 100 abaixo-assinados, de moradores da nossa cidade, que corretamente pagam seus impostos, moradores que nos elegeram para bem representá-los, moradores que não nos elegeram para rasgarmos a lei orgânica do município e o regimento interno, fazendo com que valha a nossa posição, através de requerimentos, pedindo informações ao Executivo, que é o mínimo que se espera de um prefeito que se propôs a fazer tanta coisa no município e nós não estamos vendo nada. Esse requerimento vem assinado por mim, vereador, que não sou vaquinha de presépio. Esse requerimento, senhor presidente, assim como outros dois que foram rejeitados por esta casa neste momento, mas que amplamente será divulgado na empresa, pelos meios virtuais e pelos jornais, doravante, terei imenso prazer de divulgar aqueles que aprovam e aqueles que rejeitam, porque nós temos que tornar público os atos que aqui são praticados. Então, eu deixo bem à vontade dos senhores. São perguntas em relação a árvores que estão caindo em cima das casas, buracos nessa rua, ao parquinho que está lá abandonado, porque nós temos visto aí um prefeito que não dá conta de não só de não fazer nada, mas nem de cuidar do que pegou pronto. Essa é a grande verdade. E a população está atenta, está acompanhando de perto o nosso trabalho nesta casa. Então, senhor presidente, fiquem à vontade, senhores vereadores, para aprovar, para rejeitar
a minha função de vereador, vou continuar fazendo com toda a dignidade e com todo o respeito que a nossa população merece. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 144/2019. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, eu só gostaria aqui de endossar a fala do vereador e autor do requerimento 144/2019, Dr. Túlio Camargo, do qual eu mesmo estive até lá, acompanhei o parquinho em abandono. O William mora em frente, ele falou: Rafael, eu não consigo levar a minha filha para brincar no parquinho. Eu já vi vereadores aqui cobrando, fazendo indicações, fazendo vídeos. Então, eu acho que é importante cobrar o prefeito através da ferramenta que cabe a nós, vereadores, que é o requerimento. Nós estamos aqui para preservar que o mínimo seja prestado à população ainiquense. Esse requerimento trata-se do quê? Capinação, tapa-buraco, a questão das bocas de lobo. É o mínimo que a nossa população merece. E eu tenho certeza que os nobres vereadores irão aprovar esses requerimentos, porque está aqui, mais de 100 pessoas assinaram o abaixo-assinado. Então, é um manifesto da população. O Dr. Túlio Camargo, ele só está fazendo o quê? Transferindo o pedido do povo no requerimento direcionado ao prefeito. Então, eu não tenho dúvidas que os nobres pares que estão aqui para defender a população mairiquense, não o prefeito, né? Estamos aqui para fiscalizar, cobrar aquilo que não está sendo feito. Como muito bem disse que o vereador Paulo Marrom, agradecer aquilo que é feito, que nós somos bons para cobrar, mas também, se for feito, tem que agradecer. Então, esse é o mínimo que a população espera. É o mínimo. Senão, nós estamos aqui fazendo o quê? Então, eu só gostaria aqui de manifestar o meu apoio ao requerimento, vereador, e tenho certeza que este requerimento será aprovado, em respeito à população do bairro Vila Sorocabana, em respeito à dona Mônica, professora, mulher honrada, que está pedindo, e não é de hoje, já é de tempo, que aquela mão se torne mão única, a rua Lélio Lippe, que está lá. Ela vai sair com seus filhos, com o marido, já quase foi atropelada. Então, é em defesa desta população. Não estou aqui defendendo o vereador Túlio Camargo, estou defendendo o pedido que ele está transmitindo, que é o requerimento 144/2019. Agora, se vier a rejeitar, aí eu vou começar a ficar preocupado, porque eu não sei o que os nobres pares estão fazendo aqui, se for para rejeitar um requerimento deste teor. Aí eu vou começar a ficar preocupado, mas eu tenho certeza, senhor presidente, nobres vereadores, doutor Túlio Camargo, que esse requerimento será aprovado, não tenho dúvida. Essa é aqui minha fala, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 144/2019. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Abner Seguro, por 5 minutos. Vereador Túlio Camargo, tem a minha aprovação, porque o requerimento é através dele que nós conseguimos fiscalizar todo o nosso município. Não é por querer chegar aqui e falar, eu estou fazendo isso. Não. O requerimento é um instrumento que todos os vereadores podem saber o que está acontecendo na prefeitura. Então, eu voto favorável e também conto com todos os vereadores aí que, se pudessem votar favorável, não só a esse requerimento, como a todos os requerimentos. Peço a palavra, senhor. Desculpa, peço a parte. Já não há problema, não há problema. Continua a discussão, requerimento 144/2019. Peço a palavra. Com a palavra, vereador professor Giovanni, por 5 minutos. Bom, sobre essa questão, eu tenho acompanhado esse pedido dos moradores, realmente da mão única, e mais recente falar da questão do parquinho, né? O vereador Túlio já falou, os moradores têm reclamado muito, o abandono que está lá, o parquinho da Sorocabana, os pais lá do entorno já não estão levando as crianças lá por causa do excesso de matos. Então, realmente é preciso tomar uma providência com relação a essa situação que está lá. Uma parte para o vereador. Com a parte, vereador Túlio Camargo, por 1 minuto. Não, só gostaria de dizer o seguinte, agradeço essa posição dos senhores vereadores em relação à aprovação, mas quero deixar todos os nobres pares bem à vontade. Fiquem à vontade, todos nós aqui somos livres, independentes, cada um sabe dos seus compromissos com a população. Aqueles que quiserem rejeitar, eu respeito enormemente a posição de cada um. É claro que são requerimentos que vêm
porque somos questionados no dia a dia e pelos meios virtuais também. Esse parquinho aí está sendo muito comentado aí, todos os senhores sabem disso. Mas, mais uma vez, fiquem à vontade. E agradeço a posição dos senhores que são favoráveis. Obrigado, vereador Giovanni. Continua a discussão, requerimento 144/2019. Não havendo mais ninguém discutir, coloco em votação. Peço ao senhor secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Vereadores Rodrigues. Rejeito. Kiyoshi Hirakawa. Rejeito. Dizão. Rejeito. Túlio Camargo. Aprova. Professor Giovanni. Aprovo. Rafael da Ípica. Aprovo. Biula. Rejeito. Abner Segura. Aprovo. Bruno Tan. Rejeito. André Dubar. Rejeito. Paulo Marrom. Rejeito. Zé da Vaca. Requerimento de número 144/2019, rejeitado por 8 votos a 4. Requerimento número 145/2019, com o objetivo de que fosse realizada a reforma do posto de saúde da Vila Barreto, ESF Parte Baixa do bairro, foi assegurado R$ 80 mil no orçamento do ano de 2018, vide emenda número 35/17, projeto de lei número 43/2017 do Executivo, a qual foi incorporada pelo próprio prefeito no texto definitivo da lei municipal respectiva, lei número 3.563/17. Pelo exposto, é que nos termos regimentais requeiro ao chefe do Executivo Municipal, através do setor competente, para que nos informe o que segue. A Prefeitura já realizou a reforma neste prédio público? Se positivo 1, quais foram os serviços executados? Favor de discriminar. Existem serviços a serem realizados ainda? Se sim, quais? Se negativo 1, o que impediu a realização desta reforma, uma vez que os recursos foram assegurados pela referida emenda? Vereador Túlio Camargo. Em discussão, requerimento 145/2019. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Túlio Camargo, por 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, o requerimento 145 diz respeito a uma emenda de nossa autoria de R$ 80 mil, aprovada por esta casa, incorporada pelo prefeito na lei orçamentária, para reforma do posto de saúde ali da Vila Sorocabana. Nós vimos que o posto de Marmeleiro foi fechado, nós vimos um fluxo muito grande de pessoas de toda aquela região que se socorrem nesse posto. É um posto que foi feito há em torno de 30 anos atrás, mais ou menos, eu me lembro, ainda pela administração do Toninho, eu era vereador na época, é um posto que precisava dessa reforma. Então, eu acho que é uma obrigação nossa de questionar sobre esse valor já foi aplicado, como está sendo aplicado, no que está sendo aplicado em termos de reforma. Então, nós estamos aqui fazendo esse requerimento para solicitar ao prefeito, para que, através do setor competente, que é o Departamento de Obras, nos responda. Então, é claro que eu voto favoravelmente, justificando o porquê desse requerimento. Eu acho que, quando a gente vai votar a favor do requerimento, a gente tem que justificar, quando necessário, o nosso objetivo. Assim como, quando a gente rejeita alguma coisa, a gente quer ouvir também a fundamentação, porque é que está sendo rejeitado. É o mínimo que se espera, né? Nós temos aqui microfones, tribuna, estamos aqui para livremente nos manifestarmos, quando a favor ou quando contrariamente. Claro, nossa Constituição, nossa lei maior, diz que todos nós somos invioláveis pela opinião, pelo voto, pela expressão. Dessa forma, então, eu manifesto aqui claramente a minha intenção de saber se esses R$ 80 mil que já foi aprovado por essa casa, que é dinheiro público, volto a dizer, dinheiro público, como está sendo gasto, de que forma, se é que já está sendo gasto. Então, essa é a minha colocação, senhor presidente, em relação a esse requerimento de minha autoria, e deixo os senhores vereadores bem à vontade para aprová-lo ou rejeitá-lo. Continua a discussão, requerimento 145/2019. Não havendo mais ninguém a discutir, peço ao senhor secretário que faça chamada dos senhores vereadores para a votação. Vereadores Rodrigues. Rejeito. Kiyoshi Hirakawa. Rejeito. Dizão. Rejeito. Túlio Camargo. Aprovo. Professor Giovanni. Aprovo. Rafael da Ípica. Aprovo. Biula. Rejeito. Abner Segura. Aprovo. Bruno Tan. Rejeito. André Dubar. Rejeito.
Paulo Marrom. Rejeito. Zé da Vaca. Rejeito. Requerimento de número 145/2019, Peço justificativa de voto desse. rejeitado por 8 votos a 4. Peço justificativa de voto desse. Justificativa de voto. Então, rejeitei esse requerimento do posto da Vila Barreto, porque a pedido desse vereador, como vocês podem ver o vídeo antes e depois, já está sendo feita a reforma desse posto, né? Então, já está sendo concluída a obra, o posto está azulzinho, lá concluído, então foi justificativa de voto. Tá? O serviço está sendo concluído. Tá? Obrigado, Deus abençoe a todos. Eu peço justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto. O meu requerimento é justamente para ir um pouco mais longe. É para saber quais serviços estão sendo executados, o que ainda falta para ser executado. Enfim, é uma explanação melhor, porque é o nosso dever de procurar saber como está sendo gasto esse dinheiro na reforma daquele posto. Nós já vimos aqui a casa, através de alguns vereadores, acabar de rejeitar um outro questionamento nosso, que é sobre aquela creche que não está terminada ali na Granada. Também já se foi gasto ali muito dinheiro público, e nós estamos vendo a alta demanda da população querendo creche ali na Granada, e agora nós estamos vendo o nosso requerimento também, um novo requerimento sobre gastos públicos, sobre a reforma do posto da Vila Barreto, também ser rejeitado. Então, realmente, isso é preocupante. Eu acho que hoje é uma data histórica em relação ao nosso poder legislativo. Eu acho que é um marco histórico. Talvez esses posicionamentos nunca ocorreram antes, por parte de outros vereadores, fossem eles da situação da oposição, mas, independente de qualquer coisa, respeitamos a posição de cada um dos senhores, no sentido de aprovar ou rejeitar as nossas proposituras. Obrigado, senhor presidente. Peço ao secretário que dê continuidade com os requerimentos. Requerimento número 146/2019. Considerando que este vereador é membro da Comissão de Orçamento e Finanças desta Casa de Leis e não foi notificado para participar dos debates, da elaboração e da confecção do relatório apresentado sobre o processo ETC 4427-989-16-5, relativo às contas do Executivo do ano de 2016, apreciada e deliberada pelos vereadores na 49ª sessão extraordinária, considerando os problemas financeiros do município alardeados pelo chefe do Executivo, considerando que se verificou um superávit na arrecadação do município no ano de 2018, considerando que este aparente paradoxo causa confusão no entendimento do problema por parte da população e até mesmo por parte dos vereadores, considerando os inúmeros problemas detectados na execução do orçamento de 2018, dívidas para com os fornecedores e restos a pagar. Nos termos regimentais, requer ao chefe ao plenário seja oficiada a Comissão de Orçamento e Finanças para que esta nos informe o seguinte: 1. Por que a comissão não tem notificado este vereador das reuniões da comissão? 2. Quando ocorreram as reuniões da comissão para a confecção do relatório supracitado, fornecer atas de reuniões. 3. A comissão realizou alguma reunião ou tomou alguma providência com relação à situação financeira do município, informada pelo prefeito através do decreto que declarou a situação de emergência, fornecer atas de reuniões. Atas de reuniões. 4. Quando ocorreram essas possíveis reuniões e quais as providências foram tomadas? 5. Para quando está marcada a próxima reunião da Comissão de Orçamento e Finanças? Qual é a pauta? Este vereador será notificado das próximas reuniões? Vereador Rafael da Ípica. Em discussão, o requerimento 146/2019. Não havendo ninguém a discutir, peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores para... Vereadores Rodrigues. Rejeito. Kiyoshi Hirakawa. Rejeito. Dizão. Rejeito. Túlio Camargo. Aprovo. Professor Giovanni. Aprovo. Rafael da Ípica. Aprovo. Biula. Rejeito. Abner Segura. Aprovo. Bruno Tan. Rejeito. André Dubar. Rejeito. Paulo Marrom. Rejeito. Zé da Vaca. Rejeito. Requerimento 146, rejeitado por 8 votos a 4. Requerimento número 147/2019.
Requeiro ao plenário, nos termos regimentais, seja oficiado o chefe do Executivo para que nos forneçam as seguintes informações. 1. Requer que o prefeito relacione o nome de todos os funcionários que estão em cargos em comissão até a presente data, com data de admissão, salário, cargos ocupantes e setores. 2. Quantos funcionários comissionados foram contratados em 2019? 3. Há servidores terceirizados? Se sim, informar a quantidade, local onde estão trabalhando e o valor gastos com esses servidores. 4. Quantos estagiários a Prefeitura contratou até a presente data, informando data de contratação, salários, cargos, ocupantes e setores. Vereador Rafael da Hípica. Em discussão, requerimento 147/2019. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, tendo em vista que nós estamos aqui para acompanhar os gastos públicos, a máquina do Executivo, e a principal função do vereador, como já foi dito aqui, não é falar amém para prefeito, porque essa casa não é puxadinha do Executivo, né? Então, com base no regimento interno, na lei orgânica do município, com base na honra do vereador, na ética, na moral, honrando os votos que nós tivemos, é que eu redigi o requerimento 147/2019, que estou questionando o Executivo, porque nós podemos acompanhar na prestação de contas que a máquina está inchada, né? A máquina está inchada, não está conseguindo honrar os pagamentos, as dívidas, o resto a pagar já está em quase 20 milhões. É que eu fiz uma análise e entendo eu que o prefeito pode enxugar a máquina, né? Então, é com base nesta visão que eu fiz o requerimento 147/2019 para saber em que pé encontram-se os comissionados, as contratações, as terceirizadas, o serviço terceirizado, para nós podermos fazer o quê? Um estudo, um balancete e apresentar uma proposta ao Executivo. Nós não estamos aqui apenas e só para criticar. Não. Temos que cobrar, entender, solicitar as informações, que é o requerimento, para poder estudar e apresentar uma proposta. Olha, o município, segundo o prefeito, está quebrado, está falido. Então, qual é a saída? Vamos enxugar a máquina pública? Qual será a saída? E, para isso, nós precisamos ter subsídio, informações. E por isso que eu tenho certeza, e espero poder contar com a aprovação dos nobres pares, no requerimento 147/2019. Muito obrigado. Isso é aqui minha fala, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 147/2019. Não havendo ninguém a discutir, peço ao secretário que faça chamado dos senhores vereadores. Vereadores Rodrigues. Rejeito. Kiyoshi Hirakawa. Rejeito. Dizão. Rejeito. Túlio Camargo. Aprovo. Professor Giovanni. Aprovo. Rafael da Hípica. Aprovo. Biula. Rejeito. Abner Segura. Aprovo. Bruno Tan. Rejeito. André Dobar. Rejeito. Paulo Marrom. Rejeito. Zé da Vaca. Rejeito. Requerimento 147, rejeitado por 8 votos a 4. Requerimento número 148/2019. Considerando que o Executivo criou o Núcleo de Regularização Imobiliária e Cadastral de Mairinque, NRM, para levantar e fazer um estudo sobre os imóveis e loteamentos irregulares e que necessitavam de regularização. Requer ao plenário, nos termos regimentais, seja oficiado o chefe do Executivo com cópia para o responsável do Núcleo de Regularização Imobiliária e Cadastral de Mairinque, NRM, para que nos forneçam as seguintes informações. 1. Requer que a Prefeitura apresente relatórios e planilhas dos trabalhos realizados por esse núcleo NRM até a presente data. 2. Quantos funcionários trabalham na NRM? Listar nomes e funções de cada funcionário. 3. Existe alguma medida preventiva para evitar que funcionários do NRM utilizem de informações privilegiadas para uso pessoal? 4. Quantos imóveis já foram regularizados ou estão em andamento para regularização? Vereador Rafael da Hípica. Em discussão, requerimento 148/2019. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, eu andei acompanhando a função determinada ao Núcleo de Regularização Imobiliária e Cadastral de Mairinque. Está lá na prefeitura. Tem topógrafo, engenheiros, advogados. Eu recebi em meu gabinete, senhor presidente, muitas pessoas lá do bairro Monjolinho, Recantos Eucaliptos, Granada, uma área onde muitos vereadores aqui atuam. E esta população veio cobrando
um apoio do Poder Executivo, da municipalidade, para regularizarem as suas áreas. Então, é nesse contexto que eu ofereço aqui o requerimento 148/2019, pensando nesta população que precisa que o serviço público funcione, coisa essa que, infelizmente, não acontece em nossa cidade, mas nós temos aqui 13 fiscais, somos nós, vereadores, que eu tenho certeza que, ao menos esse requerimento, os senhores irão aprovar. Porque, caso esse requerimento seja rejeitado, eu vou encaminhar cópia da votação para o Ministério Público. Porque o promotor vai cobrar que o prefeito responda. Porque o núcleo tem muita informação. E eu estou acompanhando, senhor presidente, uns processos, tá? Muitos processos, que talvez, pessoas tenham informações privilegiadas. Então, para que isso não aconteça, senhor presidente, é que eu faço esse requerimento, dirijo ao chefe do Poder Executivo, para que nós possamos garantir o mínimo à nossa população, que é o serviço público ser prestado corretamente. Nesse contexto, o núcleo de regularização de área, que muitas pessoas precisam que esse núcleo funcione. Não sou eu, é a população que nos elegeu. Agora, eu deixo aqui registrado, se for rejeitado esse requerimento, eu vou encaminhar esse requerimento ao Ministério Público, cópia da votação, que o promotor vai cobrar ao prefeito, ele vai ser obrigado a responder. Agora, o que eu não estou conseguindo entender, e eu gostaria de ouvir uma explicação, é o porquê requerimentos de nós vereadores estão sendo rejeitados. Eu não consegui entender. Então, se alguém puder me explicar a justificativa de voto, o porquê, será que esses problemas não são importantes? Então, nós precisamos atentar a essa discussão. A população pediu para que este vereador fizesse esse requerimento e cobrasse a solução. Se nós não estamos aqui para isso, estamos aqui para quê? Então, eu gostaria de contar com a aprovação dos nobres pares, porque a população está lá fora, a população nos colocou aqui para fiscalizar, trabalhar e exigir o mínimo, porque os IPTUs estão chegando. Muitos ainda chegam de Mairinque e de São Roque, né? Como lá no bairro Marmeleiro, na divisa de Mairinque, muitos chegam em duplicidade. Não só IPTU, tá? Não só IPTU. Chegam também taxas de licença e funcionamento. E muitos amigos estão fechando porque tem que pagar a taxa de licenciamento aqui, mas quem dá a vistoria final, a VCB, é São Roque. Então está lá, estão fechando. E cadê o núcleo? Não funciona? Então, eu gostaria primeiro de entender o porquê esse requerimento não é importante, se os nobres pares vierem rejeitar. Mas eu tenho certeza que eu vou poder contar com a aprovação dos nobres pares no requerimento 148/2019. Obrigado pela fala, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 148/2019. Não havendo mais ninguém a discutir, peço ao senhor secretário que faça chamado dos senhores vereadores. Vereadores Rodrigues. Rejeito. Kyo Shirakawa. Rejeito. Dizão. Rejeito. Túlio Camargo. Aprovo. Professor Giovanni. Aprovo. Rafael da Ípica. Aprovo. Biula. Rejeito. Abner Segura. Aprovo. Bruno Tan. Rejeito. André Adubar. Rejeito. Paulo Marrom. Rejeito. Zé da Vaca. Rejeito. Requerimento 148/2019, rejeitado por 8 votos a 4. Requerimento número 149/2019. Mesmo aqueles que não são especialistas em turismo cultural, como este vereador, conseguem perceber que Mairinque tem um enorme potencial nessa área e no momento de crise em que vivemos, é sempre importante ficarmos atentos a novas alternativas de arrecadação. Talvez o turismo cultural deva ser olhado com mais cuidado por nós, Poder Legislativo e Poder Executivo, na busca por alternativas de arrecadação. Fazendo uma rápida análise das potencialidades mairinquenses nessa área, encontramos no Wikipédia. José Maria Whittaker, São Paulo, 20 de maio de 1878. São Paulo, 19 de novembro de 1970. Foi um advogado, formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, banqueiro e político brasileiro.
Foi por 2 vezes ministro da Fazenda, de 4 de novembro de 1930 a 16 de novembro de 1931, durante o governo provisório formado após a Revolução de 1930, chefiado por Getúlio Vargas, e de 12 de abril a 10 de outubro de 1955, no governo Café Filho. Foi presidente do Banco do Brasil durante o governo de Epitácio Pessoa. Em São Paulo, foi secretário estadual da Fazenda e chefe do governo provisório no breve período posterior ao golpe de Getúlio Vargas. Participou da Revolução Constitucionalista eclodida em 9 de julho de 1932, tendo atuado na qualidade de presidente da campanha do Ouro para bem de São Paulo. Como jurista, foi autor do livro Letra de Câmbio, decreto número 2044, de 31 de dezembro de 1908, publicado pela primeira vez em 1928. Prudente José de Moraes Barros, Itu, 4 de outubro de 1841, Piracicaba, 3 de dezembro de 1902. Foi um advogado e político brasileiro. Foi presidente do Estado de São Paulo, cargo equivalente ao do governador. Senador, presidente da Assembleia Nacional Constituinte de 1891 e terceiro presidente do Brasil, tendo sido o primeiro civil a assumir o cargo e o primeiro presidente por eleição direta. Prudente Moraes representava a ascensão da oligarquia cafeicultora e dos políticos civis ao poder nacional após um período de domínio do poder executivo por parte dos militares, no qual essa oligarquia mantinha-se dominando apenas o poder legislativo. A estação ferroviária de Mairinque foi construída e inaugurada pela Estrada de Ferro Sorocabana em 4 de julho de 1897, como ponto de entroncamento com a linha da Companhia Ituana de Estradas de Ferro e, posteriormente, ponto de partida de Mairinque Santos, em 1937. A edificação atual, inaugurada em 1906, é a primeira arquitetura de concreto armado do Brasil, idealizada pelo arquiteto francês Victor Dubugras. Encontramos, então, numa rápida pesquisa, 2 figuras importantes no cenário nacional ligadas intimamente com o município e uma estação ferroviária das mais importantes da América Latina. Talvez, com a realização de estudos, muita coisa de importância nacional vem à tona. É preciso pensar a cidade e buscar novas alternativas de arrecadação e geração de empregos, e não podemos nos acomodar, imaginando que a única saída é a doação de áreas do município para a instalação de indústrias. Hoje, temos como vizinha uma estância turística que vem crescendo a cada dia e não existem impedimentos para que tomemos os bons exemplos. E, até em ações conjuntas, nos irmanemos visando o crescimento de toda essa microrregião. Diante do exposto, requer o chefe do Executivo, nos termos regimentais, que nos informe o seguinte. 1. Existe algum estudo na Prefeitura da qual a administração ou da administrações anteriores que vise descobrir se Mairinque tem potencial turístico? Se sim, o que aponta esse estudo? 2. Se não, a atual administração pensa em iniciar estudos ou mesmo criar debates, seminários sobre o tema envolvendo a comunidade? 3. O Executivo tem como meta estabelecer o Sistema Municipal de Patrimônio Histórico? Se sim, quando? 4. Dentro da atual estrutura administrativa, qual é o cargo-função que responde pelo turismo? Quem ocupa tal função atualmente? Vereador, professor Giovanni. Em discussão, requerimento 149/2019. A palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Bruno Tam, por 5 minutos. Eu gostaria de parabenizar o nobre vereador, professor Giovanni, um belo de um requerimento, onde está resgatando a cultura no nosso município e sim também visando em termos de arrecadamento para o município. Então aqui está um requerimento digno e que irei provar e gostaria de pedir contar com os nobres pares para que vote aprovando esse requerimento. O senhor está de parabéns, professor, belo requerimento. Tem meu apoio. Continua a discussão, requerimento 149/2019. Não havendo ninguém a discutir, peço ao secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Vereadores Rodrigues. Aprovo. Kioshi Hirakawa. Aprovo. Dizão. Aprovo. Túlio Camargo. Aprovo. Professor Giovanni. Aprovo. Rafael da Ípica. Aprovo. Biula. Aprovo. Abner Segura. Aprovo. Bruno Tan. Com muita honra estarei aprovando esse requerimento. André Dubar. Aprovo. Paulo Marrom. Aprovo. Zé da Vaca. Aprovo. Requerimento 149/2019, aprovado por 12 votos a 0. Requerimento número 150/2019. A fim de
instruir estudos que estamos realizando a respeito, requeiro na forma regimental seja oficiado ao prefeito municipal para que, através do setor competente, nos preste as seguintes informações. Quantos loteamentos, parcelamentos foram regularizados por conta do projeto Cidade Legal? Favor relacionar as localidades. Vereador Abner Segura. Em discussão, requerimento 150/2019. Não havendo ninguém a discutir, peço ao secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Vereadores Rodrigues. Rejeito. Kiyoshi Shirakawa. Rejeito. Dizão. Rejeito. Túlio Camargo. Aprovo. Professor Giovanni. Aprovo. Rafael da Ípica. Biula. Rejeito. Abner Segura. Aprovo. Bruno Tan. Rejeito. André Dubar. Rejeito. Paulo Marrom. Rejeito. Zé da Vaca. Rejeito. Requerimento 150, rejeitado por 8 votos a 4. Requerimento número 151/2019. A fim de instruir estudos que estamos realizando a respeito, requeiro na forma regimental seja oficiado ao prefeito municipal para que, através do setor competente, nos preste as seguintes informações. 1. Quantos loteamentos, parcelamentos estão cadastrados no projeto Cidade Legal? Favor relacionar as localidades. Vereador Abner Segura. Em discussão, requerimento 151/2019. Não havendo ninguém a discutir, peço ao secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Vereadores Rodrigues. Rejeito. Kiyoshi Shirakawa. Rejeito. Dizão. Rejeito. Túlio Camargo. Aprovo. Professor Giovanni. Aprovo. Rafael da Ípica. Aprovo. Biula. Rejeito. Abner Segura. Aprovo. Bruno Tan. Rejeito. André Dubar. Rejeito. Paulo Marrom. Rejeito. Zé da Vaca. Rejeito. Requerimento 151/2019, rejeitado por 8 votos a 4. Requerimento número 152/2019. Para subsidiar estudos que estamos realizando, requeiro ao plenário, nos termos regimentais, seja oficiado o chefe do Executivo para que este nos envie projetos de canalização de águas pluviais de todas as ruas da Vila Nova Granada. Vereador Abner Segura. Em discussão, requerimento 152/2019. Uma palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Ípica, por 5 minutos. Eu gostaria aqui de enaltecer a importância desse requerimento, senhor presidente, tendo em vista que vários vereadores, como o vereador Rodrigues e demais vereadores, já vieram cobrando essa demanda, né? Nós podemos ver lá a Rua 1 em cima da Nova Granada. A barro, a lama, está invadindo a casa da população porque não há dispositivo de drenagem de água pluvial, né? Consequentemente, nas ruas acima da Rua 1 em cima da Nova Granada, também deve ser ali ineficiente os dispositivos de águas pluviais. Então é muito importante, senhor presidente, saber em que pé se encontra. Se realmente existe esse planejamento, este projeto, para que nós possamos, se não existe, né, ajudar o prefeito a cobrar, a melhorar e dar mais condição de vida, senhor presidente, àquela população. Tem um vídeo de uma liderança comunitária da Vila Granada, Barreto e Manjolinho, que ele filmou a água em dias de chuva descendo na Rua 1 da Nova Granada. Parecia a catarata de Foz do Iguaçu. E aonde que a água está entrando? Na casa da dona Neide, está lá, invadindo. Tem criança pequena na casa. Isso seria evitado, senhor presidente, e todos os vereadores aqui sabem, se existisse um dispositivo legal, eficiente de drenagem. Então é isso que nós estamos pedindo. Para que nós possamos entender, dar uma resposta à população, se for o caso, o prefeito não tenho certeza que não deve estar conseguindo fazer isso, colocar em ordem o departamento de obras para fazer funcionar, porque nesse caso da Rua 1 em cima da Nova Granada, senhor presidente, que nós estamos aqui discutindo a questão do dispositivo de drenagem de água pluvial, o recurso veio todo do governo estadual. Está lá. Quem venceu a licitação é a Obragem. Então não há recurso do município. Agora, se nem isso consegue organizar, pôr em prática, transformar em serviço para a nossa população, fica complicado. Mas eu gostaria aqui já de manifestar o meu apoio e a minha aprovação no requerimento do vereador Abner Segura. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento 152/2019. A palavra, presidente. Com a palavra, vereador Bruno Tan, por 5 minutos. Eu só justificando aqui, eu irei rejeitar esse
requerimento, porque aqui, ó, para que este não envie o projeto de canalização das águas pluviais de toda a Vila Granada. Vereador, já foi dito aqui 1, 2, 3, 4, 5, diversas vezes. Para que não, vamos dizer, para que não pare funcionários da Prefeitura Municipal para responder o requerimento do senhor, volto mais uma vez a dizer, a Prefeitura está de portas abertas e livre para te informar. Faça uma indicação. Eu garanto para o senhor que chega a mesma coisa que o requerimento. Isso aqui é um requerimento bobo. Isso aqui o senhor pode chegar lá e o senhor pode bater na porta, lá todos irão te atender com o maior prazer. Irá te informar e irá Questão de mandar para ordem, casa. senhor presidente. Questão de ordem. Eu gostaria que a fala do vereador constasse em ata. Já está sendo feito, ainda não... Já está sendo digitada. A ata está sendo digitada normalmente. Tá? Então, só informando o senhor, terminando minha fala, que a Prefeitura está de portas abertas aqui. Então, sobre isso. Mas se o senhor fizer como indicação, terá meu apoio. Estamos juntos, vereador. Continua a discussão, requerimento 152/2019. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador André do Bar, por 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia aqui presente, não é pelo assustado que eu estou aqui hoje, assustado, não estou assustado, não. Porque o vereador, ele é eleito para dizer sim ou não. A gente está sendo livre nessa casa aqui, não é pela palavra de algum vereador que eu vou ficar assustado, não. Mas eu peço, sim, a aprovação dos meus colegas nesse requerimento do vereador Álvaro Seguro. Eu peço a aprovação desse requerimento. Peço a todos os meus colegas que votem a favor. Esse requerimento é bom, então peço a votação favorável. Esse requerimento, sim. Mas não é uma politicagem que está fazendo aqui hoje, nessa casa. Então, felizmente, o vereador eleito aqui nessa casa para votar sim ou não o requerimento. Não é obrigado a votar o requerimento ou rejeitar. Ele faz o que o coração vai pedir. E eu peço, então, o apoio do novo vereador. Essa é a minha fala aqui. Continua a discussão, requerimento 152/2019. Não havendo mais ninguém a discutir, peço ao secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Vereadores Rodrigues. Aprovo. Kio Shirakawa. Aprovo. Dizão. Aprovo. Túlio Camargo. Aprovo. Professor Giovanni. Aprovo. Rafael da Ípica. Biula. Aprovo. Abner Segura. Aprovo. Bruno Tan. Rejeito. André do Bar. Aprovo. Paulo Marrom. Aprovo. Zé da Vaca. Aprovo. Requerimento 152/2019 é aprovado por 11 votos a 1. Requerimento número 153/2019. Para subsidiar estudos que estamos realizando, requeiro ao plenário nos termos regimentais seja oficiado o chefe do Executivo para que este nos envie o projeto de implantação de rede de esgoto no local conhecido como Roda de Carroça, Pantojo. Vereador Abner Segura. Em discussão, requerimento 153/2019. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Abner Segura, por 5 minutos. Conto com a aprovação de todos, porque esse bairro Roda de Carroça, com essas chuvas, vários munícipes fizeram a canalização de esgoto nas ruas e está tudo entupida. Então, que a Saneágua fizesse o projeto e mandasse para a prefeitura, porque não tem condição de andar nas ruas lá do jeito que está hoje. É só, senhor presidente. Continua a discussão, o requerimento de número 153/2019. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Ípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, eu tenho certeza que os nobres pares aprovarão esse requerimento, tendo em vista que está cobrando a Saneágua, né? Então, eu tenho certeza que não há o porquê não aprovar. E da importância desse requerimento, senhor presidente, é justamente o que o Abner falou. Pela falta desse dispositivo, a população vem sofrendo dia após dia. Então, é só para manifestar, Abner Segura, a aprovação do seu requerimento, e eu não tenho dúvida que nós poderemos contar com a aprovação de todos os nobres pares. Muito obrigado pela parte. Continua a discussão, requerimento 153/2019. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador André do Bar, por 5 minutos. Senhor presidente, os vereadores, plateia presente, felizmente aquele bairro lá, eu sempre acompanhei vários anos aquele bairro lá, eu sei a situação do bairro mesmo lá. E eu, às vezes, eu ajudo o pessoal lá, naquele esgoto lá. Já comprei barra de cana que o pessoal pobre que está lá, eles fazem na mão aquilo lá. Então, como é um requerimento muito bom para a população que mora lá,
e pela Saniago, então peço a aprovação dos meus colegas que aprovem esse requerimento. O requerimento é ótimo. Não é bom, é ótimo esse requerimento aí. Essa é a minha palavra aqui. Minha fala. Em discussão, continua em discussão o requerimento 153/2019. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Paulo Marrom, por 5 minutos. Liga o microfone, por favor, vereador. Então, um requerimento muito bom, tá? Você tem o meu apoio nesse requerimento. Inclusive, a Saniago também tem um requerimento que eu fiz com ela sobre a rua Roque Godinho, dos bloquetes que tem lá, que eu encaminhei para a prefeitura e mandaram para a Saniago, tá? Que eu vou estar cobrando esse aí sobre o mesmo problema de tipo assim de água do esgoto, que está subindo a tampa do esgoto dessa rua e está soltando todos os bloquetes lá. Essa semana eu estou indo na Saniago para ver se eles resolvem. E essa empresa que está causando vários problemas no nosso município. Então, você tem o meu apoio nesse requerimento, nobre vereador, tá? E concluo aqui a minha fala. Deus abençoe e ilumine a todos. Continua a discussão, requerimento 153/2019. Não havendo mais ninguém a discutir, peço ao secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Vereadores Rodrigues. Aprovo. Kio Shirakawa. Aprovo. Dizão. Aprovo. Túlio Camargo. Aprovo. Professor Giovanni. Aprovo. Rafael da Ípica. Aprovo. Biula. Aprovo. Abner Segura. Aprovo. Bruno Tan. Aprovo. André do Bar. Aprovo. Paulo Marrom. Aprovo. Zé da Vaca. Aprovo. Requerimento 153/2019, aprovado por 12 votos a 0. Requerimento número 154/2019. Há algum tempo atrás, denunciamos na tribuna da Câmara a ocorrência de desperdício de perda de materiais nas obras de canalização de águas pluviais na rua Norberto da Silva César. Exposto isto, requeiro na forma regimental seja oficiado o prefeito municipal para que, através do setor competente, nos preste as seguintes informações. 1. A Prefeitura realizou o levantamento para apurar as perdas havidas e a responsabilidade pelas ocorrências. 2. Se sim, para 1, a que conclusões se chegou? 3. A Caixa Econômica Federal foi comunicada a respeito, já que o custeio envolve repasses. Se positivo, quando? 4. Se negativo, 3, por quê? Vereador Abner Segura. Em discussão, requerimento 154/2019. Não havendo ninguém a discutir, peço ao senhor secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Vereadores Rodrigues. Rejeito. Kio Shirakawa. Rejeito. Dizão. Rejeito. Túlio Camargo. Aprovo. Professor Giovanni. Aprovo. Rafael da Ípica. Aprovo. Biula. Rejeito. Abner Segura. Aprovo. Bruno Tan. Rejeito. André do Bar. Rejeito. Paulo Marrom. Rejeito. Zé da Vaca. Rejeito. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto. Fiz esse requerimento, votei favorável. Eu gostaria que, se possível, a Comissão de Obras e Serviço Público fizesse uma visita nessa rua para ver o desperdício de dinheiro público jogado fora. Na próxima sessão, vou trazer as fotos do local, porque nós precisamos ter informação sobre essa emenda. É só, senhor presidente. Requerimento 154/2019, rejeitado por 8 votos a 4. Questão de ordem, senhor presidente. Justificativa de voto ou questão de ordem? Questão de ordem, justificativa de voto. Já passou, porque eu já fiz a... Né, Chico? Já fiz a... Já finalizou. Já finalizei. Ok? Requerimento número 155/2019. A fim de instruir estudos que estamos realizando a respeito da pavimentação asfáltica da rua João Godinho, requeiro na forma regimental seja oficiado ao prefeito municipal, para que, através do setor competente, nos preste as seguintes informações. Posso continuar? Por favor, eu só gostaria que o vereador Rafael da Ípica, por favor, mantesse a calma, por favor. Ok, dê continuidade, por favor, senhor presidente. Ou senhor primeiro secretário. 1. A obra foi custeada com recursos provenientes de repasse estadual ou federal. 2. Se sim, para 1, quem foi autor da destinação dos recursos? Qual a identidade do parlamentar? 3.
Qual foi o montante do recurso repassado? Quando foi disponibilizado o recurso? 4. Quando os valores foram utilizados? Vereador Abner Segura. Em discussão, requerimento 155/2019. Não havendo ninguém a discutir, peço ao secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Vereadores Rodrigues. Rejeito. Kiyoshi Hirakawa. Rejeito. Dizão. Rejeito. Túlio Camargo. Aprovo. Professor Giovanni. Aprovo. Rafael da Ípica. Aprovo. Biula. Rejeito. Abner Segura. Aprovo. Bruno Tan. Rejeito. André do Bar. Rejeito. Paulo Marrom. Rejeito. Zé da Vaca. Rejeito. Requerimento 155/2019, rejeitado por 8 votos a 4. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto. Mais um requerimento rejeitado. Só estamos o requerimento apenas para fazer um levantamento, porque a situação que a rua está no bairro, não sei se já venceu o prazo para que a empresa refaça alguns serviços que ficou feito pela metade. É só, senhor presidente. Peço ao secretário que dê continuidade. Requerimento número 156/2019. A fim de instruir estudos que estamos realizando a respeito da pavimentação asfáltica da rua Roque Godinho, no bairro Marmedeiro, requeiro na forma regimental seja oficial do prefeito municipal para que, através do setor competente, nos preste as seguintes informações. 1. A obra foi custeada com recursos provenientes de repasse estadual ou federal. 2. Se sim, para 1, quem foi autor da destinação dos recursos? Qual a identidade do parlamentar? 3. Qual foi o montante do recurso repassado? Quando foi disponibilizado o recurso? 4. Quando os valores foram utilizados? Vereador Abner Segura. Em discussão, requerimento 156/2019. Não havendo ninguém a discutir, peço ao secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Vereadores Rodrigues. Rejeito. Kiyoshi Hirakawa. Rejeito. Dizão. Rejeito. Túlio Camargo. Aprovo. Professor Giovanni. Aprovo. Rafael da Ípica. Biula. Rejeito. Abner Segura. Aprovo. Bruno Tan. Rejeito. André do Bar. Rejeito. Paulo Marrom. Rejeito. Zé da Vaca. Rejeito. Requerimento 156/2019, rejeitado por 8 votos a 4. Peço justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto. Eu rejeitei esse requerimento, que a rua Roque Godinho já está asfaltada, que é a rua que a turma sempre falava, que é da antiga chácara Ricardo Veterinário ali. Ela está asfaltada, foi um asfalto bem feito, que foi bem feito o asfalto. A turma pisava na lama naquela rua lá. E a rua está, como que eu posso dizer, calçada dos dois lados, então isso é minha justificativa de voto. Então, obrigado, concluo a minha fala. Peço ao secretário que dê continuidade. Dá tempo ou não? Tá. Peço ao secretário que dê continuidade. Requerimento número 157/2019. Atendendo a convite dos moradores, essa semana visitamos a travessa paralela à rua Roberto Godinho, quando constatamos a veracidade da alegação de que apenas parte da via está calçada com bloquetes. Exposto isto, requeiro na forma regimental seja oficiado ao prefeito municipal para que, através do setor competente, nos preste as seguintes informações. 1. Qual a metragem total da referida travessa? 2. Por que foram colocados bloquetes em apenas parte da via? 3. O projeto para execução de tal serviço foi apenas para este trecho ou para a via toda? 4. Existe previsão para a conclusão dessa obra? Se negativo, por quê? 5. Se sim, 4. Quando haverá conclusão? Vereador Abner Segura. Em discussão, requerimento 157/2019. Não havendo ninguém a discutir, peço ao secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Vereadores Rodrigues. Rejeito. Kiyoshi Hirakawa. Rejeito. Dizão. Rejeito. Túlio Camargo. Aprovo. Professor Giovanni. Aprovo. Rafael da Ípica. Aprovo. Biula. Rejeito. Abner Segura. Aprovo. Bruno Tan. Rejeito. André do Bar. Rejeito. Paulo Marrom. Rejeito. Zé da Vaca. Rejeito. Requerimento 157/2019, rejeitado por 8 votos a 4. Requerimento número 158/2019.
Esta semana fomos procurados pelo contribuinte do lote 169 da quadra C do loteamento Recanto dos Eucaliptos, inscrição cadastral número 0105-106-0387-001, o qual observou nos carnês de IPTU de seu imóvel que em 2010 o lote possuía a dimensão de 342,2 m², cópia do espelho do IPTU em anexo. Já em 2018, a medida passou para 275,21 m². Exposto isto, requer na forma regimental seja oficiado o prefeito municipal para que, através do setor competente, nos preste as seguintes informações. Por que houve a mudança, diminuição da dimensão do imóvel de 342,2 m² em 2010 para 275,21 m² em 2018? Quem autorizou a mudança? Quem executou a medição do imóvel? Qual a identidade do profissional? Favor fornecer os croquis respectivos. Vereador Abner Segura. Em discussão, requerimento 158/2019. Não havendo ninguém a discutir, peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores. Vereadores Rodrigues. Aprovo. Kiyoshi Hirakawa. Aprovo. Dizão. Aprovo. Túlio Camargo. Aprovo. Professor Giovanni. Aprovo. Rafael da Ípica. Biula. Aprovo. Abner Segura. Aprovo. Bruno Tan. Aprovo. André Dobar. Aprovo. Paulo Marrom. Aprovo. Zé da Vaca. Aprovo. Requerimento 158/2019, aprovado por 12 votos a 0. Requerimento número 159/2019, tendo em vista que a Lei 10.097 de 2000 e a Instrução Normativa SIT número 146 de 25 de 7 de 2018 estabelece diretrizes e disciplina a fiscalização de aprendizagem profissional prevista na CLT, determina que os estabelecimentos de qualquer natureza sejam obrigados a matricular e contratar jovens aprendizes de 14 a 24 anos nos cursos de aprendizagem, no percentual mínimo de 5 a 15% das funções que exigem a formação profissional. Considerando que este tipo de contrato de trabalho pode durar até 2 anos e os jovens terão a oportunidade da inclusão social com o primeiro emprego e ainda desenvolver competências para o mundo do trabalho. É que nos termos regimentais, requer o chefe do Executivo Municipal, através do setor competente, para que nos informe o que segue. A Prefeitura tem adotado medidas para orientar e incentivar as empresas instaladas em Mairinque na relação do cumprimento desta legislação em sua integridade, bem como a lei que estabelece a contratação de deficientes. 2. Considerando que a Prefeitura tem em seu quadro de funcionários jovens na condição de estagiários, selecionados pelo CIE, pergunta-se: quantos jovens estão contratados pela Prefeitura no momento? Relacionar quantidade, setor e função. 3. Qual o valor pago à CIE por cada contratação de jovem estagiário? Favor encaminhar a planilha de pagamento dos anos 2017, 2018 e 2019. 4. Considerando que são várias as empresas que prestam serviços à municipalidade, sejam elas concessionárias ou prestadores de serviços, pergunta-se: a Prefeitura incentiva estas empresas a contratação de jovens na condição de primeiro emprego, principalmente aos jovens entre 18 e 24 anos, que nessa faixa de idade são mais afetados pela falta de experiência profissional? Se sim, de que forma? Vereador Túlio Camargo. Em discussão, requerimento 159/2019. Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra, vereador Túlio Camargo, por 5 minutos. Senhor presidente, esse requerimento diz respeito à Lei 10.097 do ano 2000, é uma lei federal que determina que os estabelecimentos comerciais, industriais, empreguem de 5 a 15% jovens de 14 a 24 anos em cursos de aprendizagem, que é o menor aprendiz. Nós sabemos que, enquanto existe aí 12, 13% da população em geral de desempregados, nessa faixa de idade de jovens, justamente por não ter experiência, é 27%. E aí nós questionamos como que eles podem trabalhar quando as empresas pedem experiência, se ninguém dá oportunidade a eles. Então, o que nós estamos aqui perguntando ao prefeito, que tem esse convênio aqui com a CIE, como vem sendo aplicada essa lei, se também a Prefeitura vem trabalhando no sentido de incentivar as empresas a seguir essa lei. Porque nós sabemos que quem tem que fiscalizar é a Justiça do Trabalho.
Mas fica aí esse nosso questionamento, e também em relação a essas empresas que prestam serviço, as terceirizadas, se a Prefeitura vem cobrando delas a aplicação dessa lei. É uma lei federal, e é uma lei que diz respeito e muito ao interesse da nossa juventude, que quer estudar, que quer trabalhar, precisa estudar e depende muitas vezes de algum ganho. Então fica aí esse nosso requerimento, no sentido de que queremos saber, principalmente do Executivo, já que o exemplo tem que partir de nós, tem que partir do Poder Executivo, e também, como eu disse, o Executivo deve, sim, trabalhar no sentido de cobrar das empresas do município que receberam área para que cumpram essa lei, empregando de 5% a 15% esses jovens, para que eles possam também estudar e ter uma vida útil, para que saiam aí, muitas vezes, do caminho errado, para que não entrem, muitas vezes, em outros caminhos que nós já debatemos tanto nessa casa. Então, fica aí esse requerimento como uma demonstração de preocupação nossa em relação aos mesmos, e, é claro, deixo à vontade os nobres vereadores para aprovar ou rejeitar o mesmo. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 159/2019. Não havendo ninguém a discutir, peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereadores Rodrigues. Rejeito. Kio Shirakawa. Rejeito. Dizão. Rejeito. Túlio Camargo. Aprovo. Professor Giovanni. Aprovo. Rafael da Ípica. Aprovo. Biula. Rejeito. Abner Segura. Aprovo. Bruno Tan. Rejeito. André do Bar. Rejeito. Paulo Marrom. Rejeito. Zé da Vaca. Rejeito. Requerimento 159/2019, rejeitado por 8 votos a 4. Requerimento número 160/2019. Recebemos em nosso gabinete o líder comunitário Alexandre Galvani da Vila Sorocabana, informando que o muro de uma residência que faz divisa com a Escola Municipal Jovelino dos Santos está prestes a cair e colocando em risco alunos, professores e funcionários da referida escola, conforme fotos anexas. Os moradores comunicaram à Prefeitura de que até a presente data não foi tomada nenhuma providência. Requer ao plenário, nos termos regimentais, seja oficiado ao chefe do Executivo para que nos forneça as seguintes informações. A Prefeitura tem conhecimento desses fatos? Quais providências já foram tomadas para solucionar esse problema? Se ainda não foi tomada nenhuma providência por parte da Prefeitura, qual o prazo para iniciar o serviço de reparação do muro? Vereador Rafael da Ípica. Em discussão, requerimento 160/2019. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Ípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, fui procurado pelo Alexandre Galvani, líder comunitário que reside na Vila Sorocabana, munícipe esse, liderança essa, que recebeu recentemente aqui nesta casa, aprovada pelos nobres pares, uma moção de aplauso. E, tendo em vista esta atuação, ele me procurou, representado por todas as mães, dos alunos, das crianças, da Escola Municipal Jovelino dos Santos, que fica na Vila Sorocabana, dizendo que há um muro ao lado da escola, que divide a escola de uma residência, que já caiu uma parte. E com as fortes chuvas, a tendência é que caia a outra parte. Fui até hoje no local, fazer a visita em loco, e realmente acompanhei que há estacas de madeira segurando o muro para o mesmo não cair. E se no momento da queda, porque vai cair, o muro já está bem penso, estiver brincando uma criança por ali, ou chegar a desmoronar um pouco a mais e invadir uma sala de aula, as crianças já foram até trocadas de sala. Mas você sabe como é criança, né, vereadores? Brincam, correm pela escola. Então, o perigo ali, ele é claro, notório e iminente. Então, eu gostaria de poder contar com a aprovação dos nobres pares e que o Executivo, através do departamento competente, tome as medidas cabíveis. Porque aqui nós estamos falando da segurança das crianças que estão lá, futuro de nossa cidade. Então, eu tenho certeza que o prefeito irá atender esse pedido, irá responder esse requerimento e fazer o que cabe a ele, que é prevenir um acidente que está próximo de acontecer. Eu tenho certeza que os nobres pares não serão coniventes com essa situação e iremos cobrar juntos o prefeito
para resolver o problema do muro, que já caiu uma parte, está para cair a segunda parte da Escola Municipal Jovelino dos Santos, na Vila Sorocabana. Muito obrigado, senhor presidente. Eu tenho certeza que eu posso contar com a aprovação dos nobres pares. Muito obrigado. Peço a palavra. Continua a discussão, requerimento 160/2019. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Paulo Marrom, por 5 minutos. Gostaria de pedir para os nobres colegas vereadores votassem favorável a esse requerimento, tá? Que eu pude acompanhar pelo o Facebook, eles postando, tá? E realmente está perigoso ali na Sorocabana. Até, inclusive, eu fiquei de ir lá, fazer uma visita lá. Vou fazer uma visita nesse local, tá? E até antes que aconteça alguma coisa mais grave, tá? Eu vou votar favorável a esse requerimento e eu gostaria de pedir aos nobres vereadores que votassem favorável a esse requerimento, tá? E também quero aqui dar os parabéns, vereador Rafael, pelo requerimento, tá? E gostaria de pedir, então, eu vou votar a favor desse requerimento, tá? E concluo aqui a minha fala. Deus abençoe a todos. Amém. Continua a discussão, requerimento 160/2019. Não havendo mais ninguém a discutir, peço ao secretário que faça chamado dos senhores vereadores. Vereadores Rodrigues. Aprovo. Kioshi Shirakawa, aprovo. Dizão. Aprovo. Túlio Camargo. Aprovo. Professor Giovanni. Aprovo. Rafael da Ípica. Aprovo. Biula. Aprovo. Abner Segura. Aprovo. Bruno Tan. Aprovo. André Dubar. Aprovo. Paulo Marrom. Aprovo. Zé da Vaca. Aprovo. Requerimento 160/2019, aprovado por 12 votos a 0. Requerimento número 161/2019. Considerando que o prefeito vem dizendo que já entregou o imóvel locado pela prefeitura localizado na rua Mackenzie 257, Chácara Lane, Vila Barreto, Espaço Municipal de Arte e Cultura, IMAC Polo Barreto. Considerando que os moradores e os frequentadores do polo alegam que o imóvel está fechado e sem atividades para a comunidade desde outubro de 2018. Considerando que há indícios fortes de contradições na fala do prefeito em resposta ao requerimento 80/2019 com relação ao fechamento e entrega do imóvel do polo na Vila Barreto. Requer ao plenário, nos termos regimentais, seja oficiado o chefe do Executivo com cópia para a Comissão Permanente de Cultura da Câmara Municipal de Mairinque para que nos forneçam as seguintes informações. 1. Requer que a Prefeitura forneça cópia da rescisão contratual do imóvel assinada pelo locador. 2. Requer que a Prefeitura forneça cópia do recibo de entrega das chaves com a assinatura do locador. 3. Requer que a Prefeitura apresente o protocolo do desligamento e ou transferência da rede de internet fornecido pela empresa. 4. Requer que a Prefeitura apresente os recibos ou comprovantes de quitação das contas de água, luz, internet e IPTU quitadas até março de 2019, referente ao imóvel em questão. 5. Requer que a Prefeitura e a Comissão Permanente de Cultura da Câmara Municipal de Mairinque informe qual o local em que está funcionando o novo Polo Cultural da Vila Barreto e desde quando estão sendo oferecidas atividades à população. 6. Qual alternativa a Prefeitura tem para oferecer para os moradores que frequentavam o Polo Cultural da Vila Barreto, que está fechado desde outubro de 2018? Vereador Rafael da Ípica. Em discussão, o requerimento 161/2019. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Ípica, por 5 minutos. Senhor presidente, novos vereadores, todos já sabem da discussão do polo da Vila Barreto, né? Defendido por alguns e cobrado por outros. A justificativa do Executivo é que ele fechou o polo da Vila Barreto para economizar. Nós tivemos acesso ao contrato, o Executivo gasta com aluguel R$24 mil por ano, a prédios aqui no centro, que são 25 mil mês. Nós estamos falando de um bairro, senhor presidente, que já está isolado pelo acesso. E agora as crianças, as senhoras que utilizavam o polo para as atividades, caminhadas, eventos que ocorriam ali, precisam descer até a parte de baixo da Vila Granada. Então, nós estamos cobrando esse requerimento a seguinte questão: qual é a outra alternativa que o Executivo está apresentando para esta população que está lá e não tem um acesso rápido e fácil, porque todos sabem como funciona a topografia da Vila Barreto. É bem acidentada. E as senhoras? E as crianças que saem lá do Monjolinho e vão até hoje, o novo polo
né, que não existe mais o polo da Vila Barreto. Também estamos cobrando o recebimento oficial das chaves, porque se o prefeito entregou, ele tem que fornecer o recebimento. Não é verdade, doutor Túlio Camargo? O proprietário tem que ir lá e assinar. Tem cláusulas no contrato que precisam ser cumpridas. Uma delas é a pintura e restauração do polo da Vila Barreto. Nós podemos acompanhar que isso não aconteceu. Então, sem adentrar demais no assunto, eu gostaria de poder contar com a aprovação dos nobres pares, porque nós precisamos entender o que está acontecendo a respeito do polo da Vila Barreto. Foi questionado aqui e defendido, via resposta do requerimento 80/2019, que o prefeito estava em fase de rescisão contratual, ele ainda não havia rescindido o contrato, doutor Túlio Camargo, porque ele estava pagando o aluguel no polo para rotear a internet para a UBS, né, desde novembro, dezembro, janeiro, né, então está na contramão essas informações. Eu gostaria de poder contar com a aprovação dos nobres pares e que o prefeito resolva esse grande impasse, esse grande problema e talvez essas contradições em resposta de requerimento a esta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 161/2019. Não havendo ninguém mais a discutir, peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereadores Rodrigues. Aprovo. Kyo Shirakawa. Aprovo. Dizão. Aprovo. Túlio Camargo. Aprovo. Professor Giovanni. Aprovo. Rafael da Ípica. Biula. Aprovo. Abner Segura. Aprovo. Bruno Tan. Aprovo. André do Bar. Aprovo. Paulo Marrom. Aprovo. Zé da Vaca. Aprovo. Requerimento 161/2019, aprovado por 12 votos a 0. Requerimento número 162/2019. Já se passaram mais de 10 anos desde o início das obras de construção do terminal rodoviário de Mairinque, obra esta que já custou aos cofres públicos quase R$1 milhão. No entanto, esta obra encontra-se inacabada com a estrutura se deteriorando, alvo de vândalos e tem servido apenas de abrigo para andarilhos e usuários de entorpecentes. Em resposta ao requerimento número 102/17, o Executivo informou que as conclusões das obras referentes ao terminal rodoviário dependiam da conclusão da duplicação da rodovia Raposo Tavares, SP-270, de responsabilidade da Via Oeste/CCR, pois a área havia sido cedida para o armazenamento de materiais e para ser utilizada como canteiro de obras. Informou que, após a devolução desta área, a obra do terminal rodoviário seria retomada e entregue à população. Em outubro de 2017, com requerimento número 381/17, o Executivo informou, abre aspas, a empresa Elenco já realizou a devolução da referida área à Prefeitura, porém, existem algumas divergências entre a empresa responsável pela realização da obra do terminal rodoviário e a empresa Elenco, referente ao estado que se encontram atualmente as instalações e pátio do local. Fecha aspas. Informou também que, contratualmente, ainda restam a pagar o valor de R$ 425.516,07. Diante do exposto, é que nos termos regimentais requeiremos ao chefe do Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços Públicos e Secretaria Municipal Assuntos Jurídicos, para que nos esclareça o que segue. 1. A Prefeitura mediou uma solução para as divergências entre a empresa Elenco e Sorobase? Se sim, houve um desfecho para tais divergências? Qual, se não justificar? 2. A Sorobase retomará tais serviços? Se sim, quando? Caso negativa a resposta, indicamos ao Executivo para que, através da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, notifique judicialmente a empresa Sorobase Engenharia e Construções Limitada, dando-a o prazo de 30 dias para a retomada dos serviços, tendo em vista o respeito com os usuários do transporte municipal e intermunicipal, que há anos aguardam as conclusões desta obra. E caso a mesma não reinicie os serviços neste prazo estipulado, que se proceda a estudos no sentido de se convocar a segunda colocada na concorrência pública número 1/2014, ou que se anule o referido processo e promova novo certame licitatório com a maior brevidade. Nesta oportunidade, renovamos os votos de elevada estima e distinta consideração, vereadores Túlio Camargo, professor Giovanni, Rafael da Ípica e Abner Segura.
Em discussão, requerimento 162/2019. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Túlio Camargo, por 5 minutos. Senhor presidente, eu serei bem breve, porque todos já conhecem ali o nosso problema daquele terminal rodoviário que está ali há muitos anos, já consumiu quase 1 milhão da nossa prefeitura, do nosso povo. Por um bom tempo, a empresa Elenco ocupou todo aquele espaço quando fazia duplicação, e essa empresa Sorobase, que ganhou a concorrência, nós precisamos saber se ela vai terminar aquele serviço ou não, porque hoje aquilo lá está entregue a vândalos, várias pessoas morando lá, está se depredando aquele patrimônio público, e a gente vê isso com muita tristeza, logo na entrada da cidade, o cartão de visita da cidade, e a gente sabe da necessidade de um terminal rodoviário, seja para o transporte intermunicipal, seja para o transporte municipal. Então, nós fazemos esse questionamento ao Executivo. Já temos todo aquele espaço ali que está entregue ao Senai e nada se faz, enfim, todo aquele espaço praticamente abandonado, praticamente ao Deus dará. Então, fica aí esse nosso requerimento e essa nossa também indicação, essa nossa solicitação ao prefeito, numa mesma propositura, para que chame essa empresa, dê um prazo a ela para que termine aquela obra, sob pena de chamar a segunda colocada. Então, fica à disposição dos senhores, é um requerimento assinado por 4 vereadores desta casa, no sentido de obtermos algumas informações a respeito daquela obra pública que está ali, já passou por várias administrações, e a população espera que se encerre o mais breve possível e possa ser colocada à disposição, a serviço da nossa comunidade. É o que eu tinha a colocar, senhor presidente. Continue a discussão, requerimento 162/2019. Não havendo ninguém a discutir, peço ao senhor secretário, que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereadores Rodrigues. Rejeito. Kyo Shirakawa. Rejeito. Dizão. Rejeito. Túlio Camargo. Aprovo. Professor Giovanni. Aprovo. Rafael da Ípica. Aprovo. Biula. Rejeito. Abner Segura. Aprovo. Bruno Tan. Rejeito. André Dubar. Rejeito. Paulo Marrom. Rejeito. Zé da Vaca. Rejeito. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto. Senhor presidente, nobres vereadores, eu votei com a tranquilidade e acreditando que o Executivo, na oportunidade de não conseguir resolver esse problema com a Sorobase, convocasse a segunda colocada do certame licitatório. Agora, como nós responderemos à população que diariamente, doutor Túlio Camargo, Abner e Giovanni e demais vereadores, nos cobram? E a rodoviária, vereador? Já foi 1 milhão, vai mais 2, 3, como é que está? Essa semana mesmo passei uma vergonha no bairro Terra São José. Vergonha. Até falei com o doutor Túlio Camargo. Uma senhora saiu, tá certo, em defesa do município. Rafael, meu filho precisa ir para São Paulo, estuda. Como é que está o terminal? Quero ir para o Paraná. Como é que está a situação? E agora, doutor Túlio Camargo, como é que nós vamos responder a essa população que votou em nós, acreditando que nós iríamos fazer o quê? Fiscalizar, cobrar, fazer o que cabe ao vereador. Estamos aqui só requerendo 2 tópicos, doutor Túlio Camargo. Se o prefeito não conseguir resolver o problema, convoque a segunda colocada. Gostaria de ouvir a justificativa do porquê rejeitar esse requerimento tão importante que a nossa população tanto anseia. Mas eu encerro aqui a minha fala, presidente. Peço ao secretário que dê continuidade à leitura dos requerimentos. Requerimento número 163/2019. Na data de hoje, recebemos denúncia via telefone da realização de cortes de árvores em área situada atrás da Escola Municipal Professora Miriam Miranda Borges Pereira. Estivemos no local e constatamos a veracidade da mesma, pois através das fotografias anexas vimos árvores derrubadas e movimentação de terra. Exposto isto, requeiro na forma regimental seja oficiado ao prefeito municipal, para que, através do setor competente, nos preste as seguintes informações. 1. A Prefeitura tem conhecimento do fato? Se sim, referido serviço foi autorizado? 2. Favor enviar cópia do processo administrativo respectivo.
requerimento de autorização e laudo emitido pelo Departamento de Meio Ambiente. Houve alvará permitindo a realização do corte? Se sim, enviar cópia. 4. E quanto ao projeto para movimentação de terras, houve requerimento de licença nesse sentido? No que consiste? 5. Na vistoria do Departamento de Meio Ambiente foi identificada a existência de árvores nativas no local? Quantas? Vereador Abner Segura. Em discussão, requerimento 163/2019. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Abner Segura, por 5 minutos. Estive no local e estava tendo os cortes de árvores. E fiz esse requerimento pensando na lei de compensação. No caso de um projeto de instalação de um condomínio naquele local, está aí a oportunidade da prefeitura abrir o acesso que liga a Mário Covas com a João Guedes do Nascimento. Então, fica aqui o meu pedido de aprovação desse requerimento e conto com todos os vereadores pela aprovação dele. Continua a discussão, requerimento 163/2019. Com a palavra, vereador André do Bar, por 5 minutos. Esse requerimento aí não é a área que está falando, a área que está falando é das assinaturas. Lá já é 8 departamentos, lá a estrada vai sair em frente à escola e aí trulha. Onde está cortando as árvores, lá que os pinheiros estão cortando, é outro terreno, tem nada a ver que aqui que é o acesso na Mário Covas. São outro terreno, vai ser loteamento lá, bem diferente que as assinaturas. Não é onde foi apropriada a escola lá, não é nada a ver com a fazenda lá que vai fazer a abertura da antiga, que faz muito tempo que vai abrir esse acesso. Mas isso aí não é loteamento. Então, eu peço a rejeição desse requerimento. Continua a discussão, requerimento 163/2019. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Túlio Camargo, por 5 minutos. Vereador Abner, conte com o meu requerimento, porque o vereador André está sendo bem gentil em procurar informar, mas eu acho que nós precisamos de informação oficial, que venha lá de cima. Ou então que se defina aqui realmente quem é o líder do prefeito. Parece que hoje surgiram vários líderes, né? Cada um querendo defender melhor aqui o executivo. Defender de que jeito? Rejeitando requerimentos, rejeitando pedidos de informação. A gente respeita a posição de cada um, mas eu acho que então nós vamos começar a fazer requerimento para esses vereadores, né? Para que eles então nos informem. Daí, se for realmente respostas que venham a contento, que nós possamos passar à população, como é o caso da rodoviária, né, que nós somos questionados todos os dias com essas perguntas aqui. Então, se essas respostas realmente satisfazer a população, tudo bem, olha, o vereador fulano diz que é isso aqui, ó, que vai sair realmente aquela promessa do prefeito da estrada, agora do acesso à Granada, passar ali por trás da Etrúria, né? Parece que está, né? Vai sair ali agora, então, um loteamento. Então, essas informações realmente são bem-vindas, mas são exatas, são oficiais. Então, eu respeito, acredito no vereador André, mas, da minha parte, eu vou votar favorável, porque eu gostaria, né, futuro do pretérito, de saber essa resposta do Executivo, do Departamento de Obras, do Departamento do Meio Ambiente, que são secretarias que estão lá, funcionários que estão lá ganhando o dinheiro da população, que paga os IPTU com sacrifício, para, no mínimo, nos responder essas perguntas, já que não se vê nada nessa administração. Não tem rumo, não tem prioridade, não tem nada para se mostrar, nada, absolutamente nada, em todos os sentidos. É buraco para todo lado, é mato para todo lado, é questão de saúde pública, aí, um abandono total, falta de medicamentos, escolas a gente não vê nada em termos de educação, enfim, o mínimo que se espera é que esses requerimentos fossem respondidos. É o mínimo por esses funcionários que lá estão e, acima de tudo, pelo chefe do Executivo. Conte com o meu apoio, vereador, em relação ao seu requerimento, que é mais do que correto, é mais do que certo, é o mínimo que se espera do vereador, fazer requerimentos, fazer questionamentos ao prefeito, com base no nosso regimento interno. Obrigado. Continua a discussão, requerimento 163/2019. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Ípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, eu tive o prazer de estar no local
e acompanhar a denúncia de uma moradora. O Amir também estava junto. E realmente existe árvores nativas naquele local. Então, cadê a autorização e a fiscalização do Departamento de Meio Ambiente? De boca, eles não vão responder. E não serve. Nós, como os fiscais da população, precisamos de documentos. Documentos. O prefeito falou isso aqui. Não está entendendo? Faz requerimento. Falou naquela sala também. Você está com dúvida de alguma coisa? Faz requerimento. Agora, por que não aprova-se os requerimentos? Hoje eu enxergo e, infelizmente, estou presente num dia muito triste do Legislativo Municipal, do órgão fiscalizador, da autonomia do Poder Legislativo. Triste, Túlio Camargo e demais vereadores. Nós estamos aqui para votar com a consciência. Mais do que isso, para defender a população, como aqui requerimento 164/2019. Essa é a questão. Então, o prefeito Alexandre Peixinho fez um vídeo com drone, muito bem produzido, proposta de campanha, promessa de campanha, dizendo que abriria a via ao lado da Etrúlia. Se vai passar ao lado dos senatores, se não vai, cabe a ele responder. Coisa essa, senhor presidente, que até agora não respondeu. Resposta paliativa. Há estudos, cadê? Fornece. Em resposta de um requerimento, um único requerimento, ele respondeu que a contrapartida do loteamento, talvez esse citado pelo vereador Abner Segura, seria abrir a via. Então, para ter certeza, e aí sim, como muito bem disse o vereador André do Bar, nós precisamos de respostas oficiais. Se até as respostas, como a do Paulo da Vila Barreto, como a da Jundiá, vem faltando informações, imagine de boca. Nós estamos aqui para saber o que realmente acontece. E para isso existe documento, para isso existe requerimento. E para entender o que o prefeito está fazendo ou deixando de fazer, que é o mais provável, infelizmente, ele tem que responder. É o mínimo que ele pode fazer essa casa. Senão nós estamos aqui fazendo o quê? Se não for para fiscalizar, se não for para fazer ele trabalhar, se não for para nós, as nossas comissões, trabalharmos, estamos aqui para fiscalizar, vereadores. Olha como é que está para fora aí. Olha a cidade como é que está. Não precisa nenhum expert político para ver que vai de mal a pior. E nós estamos aqui fazendo o quê? Tapando os olhos para os problemas, não aprovando requerimentos importantíssimos como esse. Eu tenho certeza da importância desse requerimento e espero, de coração, senhor presidente e nobres vereadores, poder contar com a aprovação dos nobres pares. Espero, de coração, porque a população está lá e anseia a resposta, seja da árvore nativa que está sendo derrubada ilegalmente, e tem um departamento que recebe dinheiro público, tá? Porque tem comissionados e concursos para isso, seja do acesso que a população tanto clama e tanto sofre por conta dele, seja da lei aprovada de movimentação de terra nesta casa, ele tem que fornecer as informações. É o mínimo que ele pode fazer. Mínimo. Agora, se nem isso essa casa puder fazer, aí eu não sei o que nós vereadores estamos fazendo aqui e sendo pago o subsídio pela população manriquense. Se não é para fiscalizar o prefeito, para garantir o mínimo a essa população. Não sei o que estaremos fazendo aqui, se não for para fiscalizar o prefeito. Muito obrigado, senhor. Continua a discussão, requerimento 163/2019. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador professor Giovanni, por 5 minutos. Bom, esse requerimento foi bastante... A gente conversou sobre essa questão. Realmente, a gente precisa entender toda vez, né, que vê um desmatamento acontecendo no município. Eu acompanho já há muitos anos quando se cortava eucalipto ilegalmente nesse município e só foi tomado alguma atitude
judicialmente falando, quando houve uma denúncia ao Ministério Público. Porque, por anos, prefeitos e prefeitos estavam saqueando a cidade com eucaliptos centenários sendo cortados no entorno da nossa cidade. Pode ver ali aquela área para baixo do CDHU, ela foi limpa. Ali houve um assalto à luz do dia. Roubaram o nosso eucalipto. E o eucalipto no entorno da cidade, ele é um patrimônio histórico. Ele está conectado com a história do município. Então, seja, né, um patrimônio histórico, como eram os eucaliptos centenários que foram roubados, até no horto florestal estavam entrando tirar eucaliptos. E se não é, denúncia de vereadores dessa casa na época, ia continuar. Talvez hoje tivesse tudo limpo, como está a área atrás da prefeitura, entre a prefeitura e o CDHU. Então, eu assinei também esse requerimento. É importante para a gente ter essas informações. Eu fico triste de saber que já está sendo planejado mais um loteamento na cidade. Eu vou abordar sobre essa questão do prefeito visionário, do administrador público visionário, mas nós temos lá uma população que está isolada, e aí eu fico triste de saber que já está sendo planejado e executado mais um loteamento sem resolver o problema da população primeiro. Quer dizer, eu vou adensar mais uma área, vou autorizar um novo loteamento, ao invés de primeiro resolver o problema de saída. Dizendo que essa saída ali por trás da Etrúria, né, não vai resolver de pronto, porque não tem a alça de acesso construída ali na FEPEMA. A alça que daria a condição de um retorno para seguir em direção à Dona Catarina, a Zona Norte. Então, a gente quer saber, sim, o que é que está acontecendo lá. A gente gostaria que o prefeito nos informasse oficialmente. Então, de modo que a gente espera que os vereadores aprovem esse requerimento para que a gente possa ter respostas oficiais. Obrigado, presidente. Continua a discussão, requerimento 163/2019. Não havendo ninguém a discutir, peço ao secretário que coloque em votação. Vereadores Rodrigues. Aprovo. Kiyoshi Hirakawa. Aprovo. Dizão. Aprovo. Túlio Camargo. Aprovo. Professor Giovanni. Aprovo. Rafael da Ípica. Aprovo. Biula. Aprovo. Abner Segura. Aprovo. Bruno Tan. Aprovo. André do Bar. Aprovo. Paulo Marrom. Aprovo. Zé da Vaca. Aprovo. Requerimento 163/2019, aprovados por 12 votos a 0. Requerimento número 164/2019. Requer ao plenário, nos termos regimentais, seja oficiado o chefe do Executivo para que nos forneça as seguintes informações. 1. Requer que a Prefeitura forneça contratos de serviço da empresa IBC, Instituto Brasileiro de Cidadania, de prestação de serviços. 2. Fornecer as notas fiscais mensais e os pagamentos realizados desde a vigência do contrato até a presente data. Vereador Rafael da Ípica. Em discussão, requerimento 164/2019. Com a palavra, vereador Rafael da Ípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, eu gostaria de contar com a aprovação dos nobres pares o requerimento 164/2019 sobre a IBC, Instituto Brasileiro de Cidadania, que está cuidando parte da área da saúde na nossa cidade. Nós precisamos entender o contrato e, mais do que isso, acompanhar as notas fiscais de pagamentos. Porque eu já vou adiantar aqui aos nobres pares que chegou ao meu gabinete, tá, que o contrato não é barato, então aí quase R$1 milhão, que talvez, visitando o portal da Transparência, até pedir para o meu assessor acompanhar agora e trazer aqui para mim, que está sendo divergência no pagamento, no que está empenhado para pagar a IBC e no total liquidado. Então, a Prefeitura não pode pagar a mais do que está empenhado, isso é óbvio.
nós sabemos disso. Então, para apurar este caso, eu gostaria muito de poder contar com a aprovação dos nobres pares para entender o contrato, para, se for possível, cobrar a Embrecer dentro do contrato para atender cada dia mais, cada vez mais, melhor a nossa população marinquense na área da saúde. E eu tenho certeza que os senhores entenderão essa grande importância. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, requerimento 164/2019. Não havendo mais ninguém a discutir, peço ao senhor secretário que faça a chamada dos vereadores. Vereadores Rodrigues. Rejeito. Kiyoshi Hirakawa, rejeito. Dizão. Rejeito. Túlio Camargo. Aprovo. Professor Giovanni. Aprovo. Rafael da Ípica. Biula. Rejeito. Abner Segura. Aprovo. Bruno Tan. Rejeito. André Dubar. Rejeito. Paulo Marrom. Rejeito. Zé da Vaca. Rejeito. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto. Eu gostaria que, se existe um líder do prefeito aqui hoje, ou o presidente da Comissão de Saúde respondesse este requerimento. Porque está aqui, ó. Gostaria que a câmera pegasse. Portal da Transparência. Vou mostrar para os senhores. Total empenhado no período. Vou dizer o período. 1/11/2018 a 30/11/2018. 800 mil reais. 800 mil reais. Total liquidado, 920 mil reais, 595. Aqui, ó. Então, eu gostaria de ouvir essa resposta, já que o nosso requerimento foi rejeitado, e eu preciso dar a resposta à população marinquense. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimento 164/2019, rejeitado por 8 votos a 4. Peço ao senhor secretário que dê continuidade. As indicações de número 410 a 474/2019 serão encaminhadas aos seus destinatários. Peço ao senhor secretário que faça recebimento de terceiros. A leitura. Recebimento do ofício número 202 de 2019, GIGOV, SO, da Caixa Econômica Federal. Recebimento do ofício 203/2019 da Caixa Econômica Federal. De ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Eu gostaria de saber o que é o que está sendo recebido pela Caixa, se fosse possível da leitura. Se é convênio, o que é. Peço ao senhor secretário que faça a leitura. Ofício número 202/2019. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 28/3/2019 no valor de R$ 49.170 na conta vinculada ao contrato de repasse número 845513/2017, operação número 103.8648/45, firmado com o município de Mairinque, assinado em 10/10/2017, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objetivo recapeamento asfáltico em ruas do município de Mairinque. Rogério Fernando do Amaral, gerente de filial, gerente executiva e negocial do governo Sorocaba, São Paulo, da Caixa Econômica Federal. Ofício número 203/2019, assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Notificamos a Vossa Excelência
o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 28/3 de 2019, no valor de R$ 59.060, na conta vinculada ao contrato de repasse número 856982 de 2017, operação 10.41.407-89, firmado com o município de Mairinque, assinado em 28/12 de 2017, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objetivo o recapeamento asfáltico no bairro Nova Mairinque, assinado Rogério Fernando Amaral, gerente de filial, Caixa Econômica Federal.